conectou. Glória a Deus. Aleluia, voltamos. Estamos aí aguardando os irmãos voltar, né? Passamos aí um difícil, mas é assim mesmo, a gente tem que se adaptar às novas ferramentas de trabalho, né? Verdade. Jesus se adaptava, teve um dia que Jesus subiu no barco, né? Ficou assim, numa posição dele, falava, a multidão era grande, né? E ele subiu no barco, falar para o vento levar, né? Então, não é diferente com a gente. Nos mandar também, apareceu para nossa irmã Edilene, ali em Santana do Ipanema também. Eita, sempre está participando. Conosco, foi né? ela que ganhou, não foi? Um Foi, brinde também. live, Paz né? do Senhor, Amém. minha amada, Deus abençoe. Obrigada pela paciência de nos ouvir. Então pedimos aí, né, desculpa, nossa internet falhou aqui um pouquinho, né? Só quem não falha é Deus, né? Mas as outras coisas. Esse é perfeito. Mas os irmãos compartilham aí para a gente fazer a conclusão, né, desse trabalho. Amém. Amém. Então nós vamos fazer assim um rápido resumo, né, para alguém que entrou agora, não participou da outra, a gente falando assim da depressão, né, que é uma doença da alma, né? A gente tem a doença do corpo e a depressão é a doença da alma. Então nós falamos de alguns elementos, algumas causas, né, algumas coisas que levam a pessoa à depressão. E nós falamos que quando a pessoa enfrenta oposições, situações onde ela se submete a uma carga de estresse, né, porque ela está sendo perseguida, né, tá tendo ali uma oposição àquilo que ela desejaria. E nós demos o exemplo de Elias, quando foi perseguido por Jezabel. A outra situação que nós falamos foi da frustração, né? Quando a gente se sente incapaz, né? Quando diante de uma situação você faz um planejamento, alguma coisa, você monta um negócio, de repente não dá certo. Então você se frustra. Então essa é um dos fatores, né? Uma das coisas que pode causar uma depressão. Né? O outro sentimento que nós falamos também foi o medo, né? Que é um dos mais fortes, assim. Então, a pessoa que vive com medo de tudo, com medo do futuro, e se, vive nesse e se. Então, provavelmente, esse se que a pessoa tanto se pergunta, são coisas que jamais vão acontecer, né? Eita, e se fulano morrer, e se não der certo, e se? Então, vai ficar no e se, e a vida vai passando, né? Então, esse pode ser um dos fatores que pode desencadear um estado depressivo. E a outra situação foi a angústia, né? Nós vimos aí nos Salmos, Davi expressando esse sentimento de uma forma muito, muito viva, profunda, né? Muito profunda. Nós demos alguns exemplos de alguns Salmos onde Davi demonstra, né? Esse sentimento de angústia, né? De tristeza na alma diante das adversidades da vida. E as outras coisas que nós falamos são as reações naturais que as pessoas apresentam diante de um quadro depressivo. A primeira que nós falamos é fugir. Então, geralmente, quando a pessoa está frustrada, decepcionada, né, passando por uma situação muito difícil e ela apresenta ali um quadro depressivo, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é fugir. Né, sair daquela cena, né, daquela situação. Nós até citamos um exemplo em 1 Samuel, onde os soldados, né, estavam ali na guerra, e quando eles viram o negócio apertar, eles começaram a fugir, sentiram angústia, né, com medo de morrer, talvez, e se esconderam até em cisternas. Fugir ou então mascarar, esconder o que está acontecendo, que é o que muito acontece com pessoas depressivas. Então, nós fugir, né, uma dessa situação, e esconder-se. Nós vemos aí o exemplo de Elias, né? Quando depois de ter feito coisas grandes, né? Através feitos extraordinários, extraordinários, usado por Deus poderosamente, ele tem esse sentimento, né? De depressão, de medo, né? Isso, de medo, e ele acaba fugindo, né? Se escondendo lá nas cavernas. A outra coisa é desistir. Geralmente, quando as pessoas estão passando por um processo assim, o sentimento é esse, é desistir, deixar para lá, desistir de viver, né? São os casos do suicídio, depressão, tem levado milhares de pessoas. O número de suicídio, meu Deus do céu, é gigante. E que ele ressaltou aqui uma coisa interessante, que onde as pessoas às vezes mascaram, né? Às vezes é uma pessoa que você parece tão extrovertida, tão assim, tarará, mas está ali por dentro depressiva, né? Deprimida, escondendo aquela dor através
de uma sorriso, farsa. de atos, né? Isso, outras buscam nas drogas, né? Em No tantas álcool. coisas, no álcool que o inimigo se aproveita. É verdade. Hoje não existe mais a caverna propriamente dita, né? Então as pessoas procuram fugir de alguma forma, né? Escapar dessa dor, dessa angústia. Então, a outra coisa é a solidão. A solidão é uma das coisas que mais agrava o estado depressivo, né? Então, se você percebe isso em alguém ou em você mesmo, essa solidão, essa vontade de ficar sozinho, essa dor, essa angústia, querendo fugir de tudo, né? Não mostrar o real sentimento que você tá tendo, né? Mascarando isso. Então, são sintomas, né? De um quadro depressivo, né? Uma coisa que precisa ser avaliado. Mas a palavra de Deus traz ânimo, traz força, né? Débora vai falar dessa outra parte. Estou só mostrando, né, a parte ruim, né? Os sentimentos ruins, aquela coisa que a gente vai apresentar. Mas fala aí, Débora, o que é que Antes Deus... da Débora falar, eu quero mandar aqui também a paz do Senhor para nossos irmãos ali em Jacuípe, né? Glória Nosso irmão a Deus. Roberto Lucas está também conectado, Amém, né? Pai do Senhor, sejam bem-vindos, né? São pessoas Nesse amigas ali momento. que tivemos a Ovelhas oportunidade de hermosas. conhecer, né? Durante um ano que passamos ali e só nos resta saudades, né? Amém. Um dia a gente chega lá também para conhecer eles. Amém. Irmã Débora, pode dar continuidade. Amém. Como dar continuidade que a Roneide falou, né? A Roneide falou dos sintomas, de algumas causas. E a gente vem trazendo isso referente à palavra de Deus, enfrentando a depressão. A lição bíblica de 2008, mas muito atual. Como é que a gente devemos enfrentar a depressão? A lição nos ensina a confiar firmemente no Senhor que nós servimos, né? Às vezes a gente coloca a nossa confiança em um médico, em uma cartela de comprimido, em nós mesmos. Eu sou empoderado, eu sou, né? Eu posso, eu vou vencer isso. Então a gente colocamos a nossa confiança às vezes em coisas banais. E tiramos o foco do Deus que nós servimos. Então, nós enfrentando a depressão, mas confiando firmemente no Senhor. E o segundo ponto é orando e jejuando. E como eu falei antes, a gente numa situação de calamidade, de uma enfermidade dessa, a gente perdemos até as forças de viver, imagine de orar, né? Então, a importância da família, a importância da igreja, como é fundamental para quem está passando uma situação dessa depressiva, né? Então, a empatia, né? Empatia que nós devemos ter, né? Às vezes, como a gente falou antes, a depressão é tida como uma frescura, como uma besteira, como isso, deixa de ser mole, deixa de ser fraco, mas a gente não podemos tratar uma pessoa depressiva dessa forma. Pessoa que está precisando do apoio da esposa, dos filhos, do esposo, da igreja, dos irmãos, do pastor. Então, a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa que está passando. Pensar sempre, e se fosse eu? E se fosse eu, né? E às vezes Pode ser comigo também. Do jeito que eu sou, eu jamais vou passar por uma situação dessa. A depressão é uma doença que não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe Financeiro, não escolhe nada. Posição social. É uma doença da alma, como a Roneide falou. É uma doença que é uma jaula. Você se prende dentro de você mesmo, dentro das suas emoções, você fica preso. Um negócio terrível. O pastor Hernando Dias Lopes diz, é como se vestisse com uma roupa de madeira. Você fica enjaulado ali, fica detido por você mesmo. É terrível, irmãos. Então, o jejum e a oração é uma forma de enfrentar a depressão. E o terceiro ponto é evitar essa autopiedade, né? Elias, ele teve esse sentimento. Ele disse, só existe eu. Coitado. Aí Deus disse, Jezabel vai me matar, só tem eu. Aí Deus disse, Elias, ainda tem mais 7.000 profetas depois de você. Você não está sozinho, né? Então, Elias, ele demonstrou ali um sentimento de compaixão dele mesmo. E é um sentimento terrível, desgraçado, esse sentimento de piedade. Você ter piedade de si próprio. É um sentimento que a gente temos que recuar, desprezar.
rejeitar. Porque quando você sente esse sentimento, você diz, eu sou um coitado, eu sou um miserável, eu não presto, eu não sirvo, Deus jamais vai fazer uma coisa dessa. Então, você começa a sentir-se esse ser humano. E Deus não se agrada que nós se procedemos dessa forma. Você tem que você não é um coitado, não é um desgraçado, você não é um lixo. Você foi escolhido por Deus. Feito você à imagem e semelhança de Deus. Povo adquirido. Que ele está frisando aqui, é a geração eleita, é a geração escolhida, uma geração. Então, quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente se sente, somos filhos de Deus. Em meio de bilhões e trilhões, Deus nos escolheu. Privilégio. E assim, vale frisar também que Jesus se fez carne e passou por tudo isso aqui, né? Por esses sentimentos, ele chorou, né? A gente vê a tristeza quando ele Jesus fez tudo por passou nós. por tudo isso, foi tentado, né? Sofreu muito aqui na terra. Então Deus não se agrada, Deus não se agrada que nós se proceda dessa forma, se sentindo miserável nós não somos. E o quarto ponto é entregar a vida, o futuro a Deus. É como eu estava falando, quando a gente é tão importante a gente buscar o fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Quando você tem esse domínio das suas emoções, se torna tão fácil de você lidar com as situações da vida, né? Você se torna uma pessoa que domina, controla, você não se deixa dominar pelas suas emoções negativas, mas você domina as suas emoções, né? Eu tenho até acabado de falar um exemplo que eu dei. Eu enchi a barriga, uma coisa bem engraçada, enchi a barriga e fiquei satisfeita, mas quando foi domingo deu vontade de comer de novo. Eu disse, Débora, para que você quer comer mais? Você está com a barriga cheia, você está satisfeita, para que você vai comer mais? Não tem precisão de você comer mais. Eu conversando comigo mesmo. Então, assim, a gente tem que dominar o autocontrole, a gente tem que dominar nossas emoções e não elas nos dominar. Verdade. Amém? Então, assim, depressão é uma doença, precisa de cuidados médicos, mas existe um Deus fiel, como a nossa irmã Rose falou, que foi curada, né? E eu creio que Deus pode curar. Isso para Deus não é nada. Verdade. Basta uma palavra. A mulher disse, Senhor. Aí Jesus disse, eu não posso lançar os pães aos cachorrinhos. Ela disse, não, Jesus. Só uma palavra. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa de seus senhores. Né? Humildade. Estou trocando a história, né? Mas Jairo, né? Jairo estava com seu empregado doente. Isso. E foi pedir socorro a Jesus. Isso. Jesus disse, estou atarefada. Ele disse, não preciso, Senhor, só libere uma palavra. Então, só uma palavra, Jesus. E a gente tem a palavra de Cristo Jesus, todos os dias temos acesso, podemos usar a palavra de Jesus. Um exemplo que a irmã Rose deu, né, como ela se curou através de louvores, né, ocupando a mente dela com coisas de Deus, né, tirando o foco daquele momento, daquela situação que ela estava vivendo, né, e buscando ao Senhor. E uma coisa muito importante, Roneide, é você rejeitar. Né? A Bíblia diz que nós somos atingidos por setas. E você também está atenta, porque Deus sempre manda alguém. Deus sempre usa alguém para lhe ajudar nesses momentos. É verdade. Se eu não desamparo o seu rejeitar povo. Pensamentos malignos que vêm nos atingir, né? Então, creia, Deus falou para Elias, se levante. Segundo, Deus alimentou Elias. E terceiro, Deus curou Elias. Então, o desejo de Deus é fazer isso. Nos dar a palavra, nos alimentar e trazer cura. Amém? Deus abençoe. Amém, né? Graças a Deus por tudo quanto a gente já, né, está ouvindo. E queremos também falar aqui algo rapidamente, logo após a nossa irmã Roneide vai fechar com alguma coisa, né, muito importante aqui desta lição, a qual estamos em mãos. E eu quero dizer assim para os irmãos que estão aí ouvindo, que a gente, vendo a palavra de Deus na Bíblia, eu encontrei 3 pessoas que passaram por depressão
mas que foram vitoriosos, né? Um já foi falado, que foi Elias, né? A gente já falou muito sobre Elias. O outro foi Jeremias, né? Isso. Jeremias também, ele passou por uma forte depressão que ele desejou não ter nem nascido. Já pensou? Foi, verdade. Jeremias, ele sofreu muito durante o seu ministério, né? Teve muitas desgraças terríveis, né? Aconteceu, ele foi perseguido por falar a verdade de Deus, né? A gente encontra lá. E ele desejou não ter nem nascido. Já pensou? Uma pessoa, quando vem desejar não ter nascido, está passando Que angústia, mesmo né? Esse homem por um não tá momento passando, né? muito difícil. Mas Jeremias, ele nunca desistiu de receber as mensagens, né, de Deus, de ouvir Deus falar a respeito das promessas que Deus tinha feito a ele. Né? E teve vitória. E a outra pessoa foi Noemi. Eu também Noemi também, ela passou por um processo de depressão e não era para menos, né? Ela perdeu seu esposo, perdeu seus filhos, você imagine. Ela sentiu uma angústia tão grande que mudou o nome dela. Isso. Disse, Não sou digna de ser chamada Noemi, me chame de Mara. Mara, né? que é amarga, né? Então, nós vemos aqui, mas eles foram vitoriosos. Né? Nós vemos aqui que Noemi ficou com depressão porque perdeu seu marido e seus filhos. Ela perdeu a alegria de viver e tentou se isolar. Né? Ela tentou se isolar da pouca família que restava. Né? Mas a gente vê como Deus trabalhou. Né? Deus não tinha abandonado Noemi. Através de sua nora Ruth, Deus restaurou a alegria na vida de Noemi. Glória a Deus. Vemos como Glória Deus a trabalha. Deus. Né? E nós vemos que na depressão você não pode se isolar. Né? Então nós dizemos para você que está ouvindo, tenha muito cuidado, né? Como as irmãs já falaram, né? A gente não deve se isolar, né? Deve colocar, né, Deus em primeiro lugar. E os amigos, né? Deus sempre, como eu falei, Deus sempre usa alguém. Na época que eu passei por esse momento tão difícil da minha vida, eu pensava que ia morrer. A minha filha estava com pneumonias, e um certo dia, ali no hospital, internada as duas, e quando o médico passava, a minha menina não ficava com ninguém. E eu saía da minha sala e ia ficar com ela. E justamente na hora que o médico passou, eu não estava na cama. E quando eu ia chegando, o médico já estava, ele disse, cadê a paciente dessa cama? Aí eu disse, estou aqui. Ele disse, então a senhora não está doente, porque a senhora está aí de pé. Só que ele não sabia o que eu estava passando, que a minha filha estava na enfermaria lá, internada. Né? E ali foi horrível, mas Deus teve misericórdia. E, como eu falei, foi através dos louvores, e Deus usou uma pessoa não crente. Uma certa vez chegou em casa uma pessoa para nos visitar e fez uma promessa. Ele fez uma promessa que nos ajudaria. Na época, a gente tinha vontade de visitar minha família no estado do Paraná, e ele fez uma promessa de nos ajudar com as passagens, e ele cumpriu. Então, uma coisa contribuiu. Né? Então, Deus usou um ímpio, que não era um servo de Deus, para, naquele momento, aí a fé, a minha vida, ela como quem, assim, nasceu uma fé grande, né? Então, eu agradeço a Deus por isso, por tudo quanto o Senhor tem feito. Tem enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades, mas o Senhor tem sido conosco. Espiritual. E aí vamos agora ouvir, chegando à conclusão. Agradecemos a todos os irmãos que participaram desta live. E a irmã Roneide vai ler aí rapidamente. Nós temos aqui um subsídio, né, que sempre a lição nos apresenta, e eu achei muito interessante. Ele fala assim, lidando com o estresse. Primeiro,
Use seus recursos espirituais. Tá bom? Use seus recursos espirituais. Pergunte-se: estou orando e estudando a palavra? Minha vida devocional está indo bem? São perguntas que você deve fazer a si mesmo nesse momento, né? Sua vida espiritual e disciplinas são seus recursos espirituais? Então, esse é o primeiro ponto. No ponto 2, ele diz: anote no papel as situações estressantes da sua vida. Isso é uma coisa muito importante. Não deixe nada de fora. Podem ser conflitos pessoais, obrigações ou outros assuntos que o estejam afligindo. Ore por cada item da lista e lance sua ante essa dica, né? Essa orientação. Então, anote no papel tudo que está lhe causando esse estresse, né? Pode ser o que for. E depois faça uma oração lançando, né, sobre Jesus toda a sua ansiedade. O terceiro ponto diz: reexamine suas prioridades. Isso aqui a gente tem pecado muito nessas coisas. O que é prioridade? A gente pega tanta coisa, carrega tanta coisa, que às vezes não são prioridades. É por isso que a gente se estressa tanto e acaba de serviço, e né, acaba entrando de preocupações. Numa situação depressiva, né? Então, as prioridades em nossas vidas devem ser, primeiro, nosso relacionamento com Deus. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, né, desde a minha mocidade, é acordar. Primeira coisa, eu preciso falar com o papai, né? Ele que me deu fôlego de vida. Então, primeira coisa que deve ser prioridade na sua vida. Então, o nosso relacionamento com Deus. Segundo, nosso relacionamento com a esposa e filhos, né? Com o esposo e filhos, com a nossa casa. Terceiro, nosso ministério, né? Cada um tem aí um chamado. Uns são pastores, outros cuida só de um rebanhozinho, né? Outros recebeu a incumbência de interceder por alguém, né? É um ministério. Outros louvam. Então, não desperdice esse talento que o Senhor tem lhe dado, né? Não faça como aquela parábola, né? Dos talentos. Então, reexamine essas suas prioridades. 4, faça mudanças. Ele diz: quando examinamos todas as nossas responsabilidades e exigências de tempo, frequentemente vemos a necessidade de fazermos algumas mudanças, realmente. Mudanças de hábitos. Isso. Algumas responsabilidades podem ser delegadas a outras pessoas competentes. Outras podem ser adiadas ou mesmo canceladas. Se você está dominado pela abundância de ocupações de sua agenda, analise que compromissos podem ser mudados. Foi o que Jetro comentou a seu genro Moisés: totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. No caso, Moisés estava ali liderando aquele povo todo, ele era tudo, ele era juiz, ele totalmente sobrecarregado. Então, o sogro dele vem e diz: olha, divida as responsabilidades, né? Às vezes a gente faz isso, a gente acha que só a gente que sabe fazer, só a gente sabe fazer, só eu, e você pega tudo e sai se acabando, se morrendo. Então, como que ele falou, Finda ficando depressivo. Depressivo. Né? Então, não delega, né? Não divide a carga com outras pessoas que são responsáveis também, né? Ao seu lado. Então, fica aí essa dica, né? Essa reflexão, né? Essa autora que nós costumamos falar muito, né? Como está muito no tema, ela também fez aqui nesse livro, que eu vou até mostrar, não sei se pode, né? Se vocês quiserem adquirir esse livro, é uma bênção. Esse livro foi uma bênção para a minha vida em um momento muito difícil. Eu ganhei de um amigo e até hoje tem me ajudado.
Então ela fala assim, se você está deprimido, tente determinar qual é a fonte da sua depressão, o que é que está te causando De aquela onde tá angústia. vindo isso, De né? onde está vindo? O que foi que aconteceu que você está com esse sentimento? Porque quando você Não- descobre o problema, se torna fácil de você saná-lo, né? Isso, então vai enfrentar. E ela vem dizendo outras coisas, mas eu não vou mais falar porque Senão- a gente prometeu não passar muito tempo. Então nós vamos concluir essa live enquanto quem vai fazer a oração final, irmã Rose? Pode ser você mesmo. Irmã Lucilene, Nós vai três. cantar não? Cantora, Não, conseguimos? Vai vamos dar tempo ouvir, não. vamos ouvir o louvor, né? Ah, Antes eu quero agradecer a cantora Lucilene, né, pela participação. Amém. A tribulação foi grande, mas nós ouvimos aí aquele hino abençoado, fica essa reflexão desse hino. Às vezes assim a gente Deus fizer. quer que Deus faça alguma coisa na nossa vida e isso nos causa um estresse, porque a gente quer daquele jeito. Mas entenda, se Deus fizer do seu jeito, Ele é Deus. Né? Ele tem sempre o melhor para a sua vida. Então, o que Deus fizer é o melhor. Então, se Ele fizer do seu jeito, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e você totalmente dependente dEle. Verdade, Amém? amém. Então, nesta oração final, a gente vai apresentar, né, os irmãos, porventura tiver alguém passando por algum momento difícil, creia que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Né? Então, estaremos orando com a nossa irmã Roneide e logo após vamos... Enquanto passa o hino, a gente ora. Vamos fazer as duas coisas hoje. Muito bem. Medite na letra deste hino. vamos fazer uma oração intercessória, vamos dar as mãos? Assim mesmo, vai Que legal. Senhor, eu sou tão falho e imperfeito. Como é que vai pegar? Medite na O letra do profeta hino. Elias disse a Deus certa É, meu bem. toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias abriu mão de ser profeta. Glória a E Deus. às vezes nós abrimos mão do chamado de Deus para a nossa Medite nesse vida. momento, nesse Queremos louvor. desistir de tudo. Mas é nesta hora que Deus aparece Glória a e Jesus. fala conosco. O E Senhor nos está anima. falando nos nossos corações. Este hino surgiu através de uma oração. Aleluia, Jesus. Eu disse a Deus Fala aos corações, ó Pai. Sim, que Jesus. não mereço tudo Meu aquilo Deus. que Ele fez por mim. Derrama a tua graça, Senhor, o teu Espírito Que Santo. sua misericórdia foi quem me trouxe aqui. Visita, Pai, nesta noite. Que sua bondade e sua compaixão Fala me conosco, Pai. alcançou. Pelas suas emoções. Precisamos da tua ajuda, Jesus. Deus bendito. Eu disse a Deus poderoso. Deus, sou falho e Ora, imperfeito. Somos vai, nós, E às Pai. vezes eu erro demais. É assim mesmo. Deus bendito. Sou limitado Quebra pra as Eu sei que o correntes. Senhor é poderoso, Pai, para Quebra nos as fazer cadeias. Repreende o maligno, Pai. O adversário de nossas vidas. Obrigada pela tua presença. Glória a Deus. Deus Eu bendito. disse a Tu Deus és o nosso Deus. que o meu maior Tu és o desejo era nosso sempre refúgio. cumprir o seu Tu querer. és a nossa fortaleza. Por mais que me esforce, Tu és o muitas nosso vezes não pastor. consigo nem lhe obedecer. Ó Deus de nossas vidas. Oh, Nós te aleluia. adoramos, Jesus. Quantas vezes, Senhor Jesus, nós tentamos, ó Deus, Ó Jesus. fazer aquilo, Nós te Jesus, Meu adoramos. Deus e meu que nós Pai. planejamos. Louvado Deus seja bendito. Deus. Deus Mas glorioso. sabemos Deus, que Tu visita, tens o Senhor, nesta melhor para as noite, nossas Senhor. vidas, Visita os irmãos, Senhor. Visita aqueles que estão Os teus passando por esse planos momento são de depressão, maiores Pai. que os nossos, ó Visita, Deus. Senhor, a tua serva limpa a lateia, Querido Deus. Jesus. Sim, Jesus, nós Ó clamamos Espírito Santo pela de tua Deus, o filha, Senhor sabe Deus. ali onde ela mora, Pai. Visite Que o Senhor possa, neste Senhor, visitar momento, nesta noite com É, uma meu bênção Deus. especial de com a cura cura para a tua para serva. a alma, Querido Jesus, Jesus. Meu o Deus e lugar meu onde Pai. só o Senhor Continue, pode Senhor, entrar, abençoando, Jesus. Senhor, aquela família, Pai. Tenha misericórdia, Repreenda o inimigo meu que Deus. quer devorar, Senhor, aquele Sim, lar. meu Deus. Meu Deus, meu Pai querido e santo. Ó soberano Continue Deus. conosco, Tenha Senhor, nos misericórdia ajudando, nos da dando a tua tua igreja graça. nesse momento Tu tão Pai difícil, querido e santo. Visita as Senhor. vidas. Estamos passando Visita por as esse almas. vendaval. Crianças, ó E Deus. cremos Querido que o Jesus, Senhor vai traz sanar este paz mal para para a a glória do igreja. teu nome, Traz Jesus. descanso. Nós cremos no Deus teu poder, glorioso, na Nos cura, ajuda a Jesus, despertar, através da Senhor. Visita os tua lares palavra, aqui nesta Senhor. Nos cidade, ajuda a buscar o Deus, Nosso as refúgio e a pessoas que Brasil, no nome de ouviram, todo mundo, Jesus, Pai.
dessa live, Querido que Deus, foram querido tocadas Te por alguma glorifico, palavra, Oh, Deus. Pai querido e Que o Senhor santo. possa adoro, renovar, meu que o Senhor possa dar Deus, força, querido e santo. restaurar, que o Senhor possa repreender toda dor, toda angústia, que o Senhor possa confortar, Jesus, a alma aflita, o coração ferido, aleluia. Tu és o nosso porto seguro, Jesus. Acalma, Jesus, os nossos corações. Oh, E aleluia. nos ajude a confiar em Ti, na Tua palavra. Deus glorioso, Deus glorioso. E em meio às tuas fragilidades, sem Maravilhoso, Deus. Aleluia. Bendito É Pai. verdade, Jesus. quando pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho solução. É verdade. Solução, Jesus. Será a solução para todos nós. Glória a Deus. Seja renovado nesta noite pela tua palavra, Deus. Alto preço pelo Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos, Jesus. Deus vivo, Aleluia. Deus grande, Aleluia. eterno, Glória a é o teu Deus. nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. tuas fraquezas. Que o teu nome seja glorificado nesta noite, Glória a Pai. Deus, glória a Cremos no Deus, milagre, glória a Deus. na restauração de vidas através da tua palavra. Espírito da verdade, quebra as correntes, Espírito de fortaleza, toma nossas vidas em tuas mãos. Toda seta, todo laço do passarinheiro, Pai, seja destruído pelo poder que há no teu nome. Nos ajuda a vencer, nos ajuda a chegar. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo da verdade. Se não fosse o meu amor, Meu Deus. você não estava. Jesus. Se não fosse a minha mão, Teu amor nos fortalece, nos conduz. pra Pai. te defender, com certeza você não sobreviveria. Quando você pensa em parar, eu te levanto. Oh, Se um aleluia. dia você vier a fracassar, eu te Glória a Deus. sou teu amigo, teu ajudador. Espírito de Deus. Deus bendito, santo e poderoso. Pai, visita as famílias, visita nossos filhos, visita nossos esposos, visita nossas causas, Senhor. Nos ajuda. Abençoa a tua igreja, abençoa o pastor, sua família, suas crianças, obreiras, irmãs. Em nome de Jesus, prospera. Em nome de Jesus, Obrigada, nós suas te emoções. agradecemos, meu Pai. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Eu sou Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Sentimos a presença do Espírito Santo tão forte aqui neste lugar. E cremos que o Senhor operou um milagre, uma maravilha no nosso meio. Deus abençoe a todos. Até a próxima segunda, se assim Deus nos permitir. Glória a Deus. Aleluia.